E aí galera, já vamos começar aqui, tô compartilhando o link. É... Então vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre postura umbandista. É... Hoje me veio até uma pessoa conversar comigo sobre questões de hierarquia de terreiro. Ah, ela tem certa chefia no terreiro, né? Tem alguma liderança, o zelador do terreiro acaba colocando ela como um braço direito, né? Deu a ela outorgou algumas funções a ela. E este terreiro tem um procedimento. Como todo terreiro, toda casa espiritual tem um procedimento. É necessário a gente saber o procedimento da casa que a gente está e respeitar esse procedimento. Bom, enfim, o que ocorre é que havia uma certa hierarquia para ser respeitada, haviam certos rituais para serem respeitados. Os médiuns novos têm que fazer certas obrigações, eles têm também certos deveres e têm certas proibições. Uma dessas proibições para os médiuns novos é que, enquanto eles não estão ainda confirmados como médiuns de consulta, eles possam dar só passes. Isso é algo interessante, porque isso também ocorre na casa em que eu trabalho. Quando o médium está começando o desenvolvimento, ele não tem a liberdade de começar a dar consulta para as pessoas. Obviamente não é por causa do guia dele, e sim por causa da segurança do médium. Hoje em dia nós temos a maior parte dos médiums com uma postura assim, né, uma postura de mediunidade consciente. Então é como se fosse na verdade como se fosse na verdade um contrato entre você e a entidade, em que ambos vão trabalhar em prol de uma mensagem, em prol de um sentido. Não dá pra gente simplesmente colocar tudo nas costas das nossas entidades e se não nos melhorarmos. E quando eu digo melhorarmos, não é simplesmente ler um monte de livros, não é simplesmente fazer um monte de cursos ou simplesmente criar e inventar histórias. Na verdade, o melhoramento ele é um melhoramento moral, é um melhoramento da prática e o nosso aprimoramento. A insegurança ela é a pior inimiga do médium. É a primeira etapa que deve ser superada no desenvolvimento mediúnico. Então, vamos pensar assim: se há insegurança, quão segura também será a comunicação da entidade? Será que eu vou permitir que a entidade se manifeste em todo o seu poder, em toda a sua sabedoria? É meio complicado pensar nisso, né? Muitas pessoas hoje em dia elas têm medo de se dizerem conscientes. Então elas inventam que elas estão apagadas totalmente ou que elas estão num transe profundo e que depois tudo desaparece. Não é assim. A maior parte das pessoas elas não tem esse tipo de mediunidade mais. Encontramos alguns gatos pingados por aí, mas não encontramos isso em sua totalidade, como era há uns 40 anos atrás na Umbanda. É possível ainda encontrar um médium inconsciente? Sim. É comum? Não. Haverá mais médios inconscientes no futuro? Possivelmente não. Não só por uma questão da espiritualidade, mas também por uma questão do ser humano. Nós não temos mais preceitos, nós não temos mais o mesmo tipo de limpeza, o mesmo tipo de alimentação, a pureza do ar, nós não temos mais o mesmo tipo de pureza mental e tudo mais. Então, voltando à questão da hierarquia no terreiro. Se há uma regra na sua casa, essa regra tem que ser obedecida. Não tem como você simplesmente inventar que é um médium superior a todos os demais que estão ali obedecendo a regra, porque você estará incorrendo naquilo que é pior dentro da Umbanda, que é a vaidade. Quando nós achamos que nós somos melhor do que nossa corrente, isso determina claramente vaidade. E a vaidade, ela atrapalha todo e qualquer desenvolvimento mediúnico, toda e qualquer consulta mediúnica. Bom, nesta casa que a moça acabou vindo conversar comigo, eu achei interessante também, como eu disse, porque na minha casa é assim, né, na casa que eu trabalho é assim.
O médium, quando ele está começando o seu desenvolvimento, ele passa por umas etapas de aperfeiçoamento. Dentro das giras fechadas de desenvolvimento mediúnico, que é bem diferente desse desenvolvimento mediúnico que a gente encontra por aí hoje, a entidade começa a se aproximar dos médiums, começa a demonstrar as energias deles, começa a sensibilizar o médium para que ele tenha familiaridade com as entidades que irão se manifestar. Nem todas as linhas baixam. Alguns médiums não têm essa composição na sua coroa. Eu, por exemplo, você pode cantar para boiadeiro quanto você quiser, um boiadeiro não desce em mim. Provavelmente eu não tenho essa entidade na minha coroa. E eu não tenho por que fingir e começar a incorporar boiadeiro quando chama boiadeiro. Primeiramente, eu estaria sendo desonesto comigo. E depois com as pessoas que vão lá atrás da consulta espiritual. Bom, depois desse desenvolvimento, quando tem um certo preparo, quando o guia-chefe da casa, ou guia-chefe e não o pai de santo, ou o zelador, o dirigente, ele determina que certas pessoas estão aptas a incorporarem nos dias de trabalho. Ok, começa-se a incorporação dos dias de trabalho. Esse médium novo acabou de incorporar no dia de trabalho, ele não vai dar consulta. Ele vai incorporar realmente, acaba acontecendo que ele acaba incorporando, mas ele é conduzido a um dos pontos de atendimento, não atende ninguém, e ele fica ali conversando com o Cambone, ou fica ali só irradiando o seu médium, como se fosse uma continuidade do desenvolvimento mediúnico, porém agora com os olhos da assistência em cima dele, para saber como ele vai reagir e para ele mesmo compreender como que a entidade vai reagir quando tiver uma energia conflitante, uma energia diferente. Dias de trabalho existem energias conflitantes. Existe uma série de pessoas com vários problemas psíquicos, vários problemas emocionais, vários problemas espirituais que adentram dentro do terreiro procurando ajuda. Logo, isso vai criar uma camada densa, uma forma de pensamento densa, um consciente coletivo denso naquele local. E acaba atrapalhando de alguma forma também o desenvolvimento mediúnico ou a manifestação mediúnica das pessoas que não estão bem firmadas. Bom, ele vai ficar lá por um tempo. Quanto tempo? Não é definido. Mas geralmente isso toma assim, em torno de 1 mês, 2 meses mais ou menos, só com o Cambone. Após isso, o que ocorre é o seguinte: esse mesmo médium, quando incorporar, tiver a permissão do guia-chefe novamente, ele vai começar a dar passes. Este trabalho de passes é simplesmente fazer o benzimento. A entidade, ela respeita as regras do terreiro. Então, se a entidade começar a falar, não é a entidade, na verdade. Seria o médium, é uma interferência do médium, e a gente detecta isso. Ou seja, aquele médium não está pronto ainda para dar as consultas. Vamos dizer que tudo correu normal, ele começou a dar os passes. Deu os passes corretamente. As pessoas foram lá, não conversou com as pessoas, falou um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora do atendimento. Vai com Deus, isso é permitido, claro, educado até. Após isso, o que ocorre é que após 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, algumas pessoas ficaram mais de um ano nessa situação, outras continuam até hoje, depois de 10 anos de manifestação mediúnica. Eles são permitidos a darem consultas. Só que tem uma questão. Quando se começa a dar consulta, a gente também pode mexer com o ego. Principalmente quando a entidade começa a manifestar certos poderes e ter conseguir certos resultados que uma pessoa normal não conseguiria. Uma pessoa normal, digo assim, nós encarnados. E as pessoas acabam chegando até esse médium / entidade e começam a exacerbar o seu ego. Elogiam demais, agradecem demais. É normal, né? Uma pessoa que está em sofrimento, assim que alguém ameniza a sua dor, é claro que ela vai ver aquela pessoa como um salvador. Isso é um problema humano. Contudo, ainda tem a fiscalização do Cambone lá, mesmo nos dias de atendimento. Todos os atendimentos são registrados em um caderno. Este caderno, todo médium deve possuir. Ele vai conter todos os registros que as entidades tiveram de consultas durante o seu desenvolvimento, desde da primeira consulta até a sua última depois do seu desencarne. E depois esse caderno vai ficar em posse do terreiro, como documentação para o mesmo. Isso na questão normal, mas esse caderno nos ajuda a resolver vários problemas. Os
definido pela espiritualidade da minha casa, por exemplo, os pais e mães, né, da casa, assim como os pais e mães pequenos, eles têm liberdade de acessar o caderno de todos os médiuns, caso haja alguma questão duvidosa. Vamos supor que uma certa entidade receitou um remédio para uma pessoa e essa pessoa é alérgica a esse remédio. A pessoa, na fé, lembrando que não se deve receitar remédios alopáticos, homeopáticos ou qualquer coisa do tipo no terreiro, a pessoa teve uma reação alérgica, vamos supor, e ela acaba levando isso em consideração, atacou a saúde dela. Reações alérgicas brandas, teve um eczema, ótimo. O problema é quando a reação alérgica é grave. Então, quando acontece qualquer tipo de dúvida ou questionamento, os pais, tanto os dirigentes maiores quanto os pais e mães pequenos, eles vão até o caderno do médium barra entidade e olham lá na consulta o que foi recomendado. Então, a gente consegue coibir vários problemas de mistificação, animismo e acabamos levando esse médium para um tratamento. Ele precisa desse tratamento. Ele sai da corrente de atendimento e ele começa a ser atendido como mais um filho, como mais um consulente, como mais uma pessoa da assistência. Nós todos somos humanos e estamos ali em condição e situação de acabar acontecendo algum erro, acabar nos atrapalhando ou incorrendo em algum problema, principalmente pelas mediunidades conscientes. Não há detrimento da mediunidade consciente. A questão é que, quando há a mediunidade consciente, o médium também deve ser consciente de si e da sua mediunidade. Não é apenas a entidade que tem que fazer a parte da consciência, o médium também tem que fazer. O caboclo que trabalha através de mim, ele diz que muitas pessoas querem incorporar os espíritos, mas esquecem que devem incorporar os valores que esse espírito carrega. Que isso é muito mais importante. E de fato né? A gente não pode negar. De fato é. Então, quando a gente tem uma estrutura hierarquizada e tem regras dentro de um terreiro, elas servem para nos permitir ter um controle da situação, para que as coisas não caiam no achismo ou caiam nas absurdos que nós vemos aí de Exus com capas de seda ou pijamas de seda por aí fazendo festas monumentais. Isso não acontece, não tem necessidade. Ainda mais com Exu, né? Porque Exu nem deveria ter um trabalho desses aberto. Bom, enfim. Quando há essas regras, esses procedimentos, os filhos da casa eles devem seguir as regras. Existe uma hierarquia e a hierarquia tem que ser respeitada. O pai e a mãe da casa eles não querem mostrar para você que ele é melhor do que você, mas que ele já passou por certas situações que você está passando agora e que seria necessário você ainda passar por mais alguns percalços até atingir certo grau de maturidade espiritual e também maturidade moral. Isso é claro, isso é óbvio, isso é o que faz a Umbanda. Lembrando que o Caboclo das Sete Encruzilhadas dizia: a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Com os mais evoluídos aprenderemos, no caso, não só os espíritos encarnados ou desencarnados, são os dois. Aos espíritos menos evoluídos ajudaremos, novamente, encarnados e desencarnados. Mas a nenhum renegaremos ou viraremos as costas, como parafraseio muito por aí. Essa é a máxima da caridade umbandista. E ela se reflete na postura que o médium umbandista deve ter. O médium, o cambone, o ogã, o curimbeiro, o tabaqueiro, o nome que queira dar. Ele deve ter essa postura, principalmente os pais e mães da casa. Os dirigentes espirituais, os zeladores, ou o nome que você queira dar. É necessário ter as regras bem definidas e que todos sigam essas regras. A corrente ela permanece forte quando essas regras são seguidas. E evita-se muitos problemas de desordens espirituais, emocionais, pessoais, materiais e até mesmo obsessões que se instalam em terreiros. Existem obsessões complexas se instalando em vários terreiros por aí, que se acham muito seguros porque fazem uma firmeza, um assentamento na entrada para Exu, mas se esquecem que tudo aquelas coisas ruins, as paixões inferiores, as negatividades, elas entram com ele dentro do seu próprio coração, do seu próprio espírito. Elas passam qualquer tipo de assentamento ou firmeza. Então tem que ter essa consciência de que a evolução moral, a reforma interior, como os espíritas muito dizem, ela é importantíssima. É o primeiro passo para a gente desenvolver qualquer tipo de mediunidade.
entendeu? Seja a mediunidade qual for. O médium é simplesmente um intermediário. E o que é ser intermediário? É intermediário de valores, é intermediário de aprendizados, tá? Demonstrar que está incorporado lá é muito fácil, qualquer pessoa pode fazer. Existem inúmeros pseudomédiums por aí que se colocam como grandes feiticeiros, grandes magos, grandes isso, grande aquilo, mas que não sabe nem sabe a obsessão enorme que está instalada dentro do seu campo mediúnico. Não sabe detectar quando um filho dele no desenvolvimento está com insegurança ou ele está precisando de um aconselhamento. Ele nem sabe muitas vezes o nome do filho dele que está desenvolvendo. Entendeu? Não sabe o nome do irmão, não sabe o nome da mulher, do filho, não sabe se tem um filho especial, se tem uma família que tem algum problema, se está desempregado ou não. A Umbanda ela reflete também a questão de família. Quando você adentra no terreiro de Umbanda, ele se torna parte da sua família. Tem que haver um comprometimento com isto. Então, se na família nós temos as figuras hierárquicas do pai e da mãe, na Umbanda nós também temos as figuras hierárquicas dos pais e das mães. Então temos que respeitá-los, temos que respeitar essa hierarquia. Se você se julgar muito poderoso, superior aos seus pais, às suas mães, aos seus dirigentes, e quiser mostrar que você pode fazer diferente, abra o seu terreiro. O mundo está aberto aí. Vamos ver quanto tempo que você consegue mantê-lo aberto e não encontra pessoas como você estava sendo com esses dirigentes. Começam a chegar várias pessoas lá para tentar desenvolver a mediunidade que acabam não te ouvindo e não te obedecendo. Obediência aqui no caso não é uma coisa assim, abaixar a cabeça e aceitar tudo que é dito, não. Mas é raciocinar sobre que aquilo que está sendo falado é para o seu bem. Ok? Então, a hierarquia de terreiro ela deve ser seguida, ela deve ser respeitada. Se alguém diz lá, seja quem for, se tiver ordem hierárquica, se tiver autarquia, se tiver algum cargo definido, ele disser, olha, a regra da casa diz que você não pode incorporar preto velho enquanto canta para caboclo. Então, por favor, respeite. Ah, mas ele está errado, isso pode acontecer. Pode, mas respeite, porque o seu guia vai respeitar a regra da sua casa. Se na mesma casa diz que você não pode dar consulta, mas a pessoa está sofrendo muito, eu estou sentindo que ela está sofrendo, eu preciso ajudá-la. Não faça. A espiritualidade, mesmo sem estar incorporada em você ou manifestando-se vocalmente, oralmente, ela está dando suporte para essas pessoas. Na verdade, a incorporação é um facilitador, mas ele não é aquilo que se resume a Umbanda. A incorporação ela ajuda, mas não é o ponto máximo da Umbanda. O ponto máximo da Umbanda é a prestação da caridade através do espírito. O espírito pode ser o nosso espírito. E a caridade muitas vezes ela é feita em silêncio. Às vezes uma oração feita recolhido no seu ponto para aquela pessoa é muito mais intensa e muito mais revigorante do que um trabalho feito com 30 toneladas de fruta espalhados por aí, em qualquer esquina da cidade. Tá ok? Principalmente em momentos como esses. Eu lembro até hoje que no começo do meu desenvolvimento eu tive alguns deslumbres, claro, como todo médium tem, de ver as coisas que as entidades faziam através de mim. E ficava chocado, ficava espantado e questionava muito, principalmente o meu baiano, porque que eles não pediam para fazer oferendas nas ruas, oferendas na mata, oferenda disso, oferenda daquilo. E um dia o baiano incorporado, ele virou e simplesmente virou assim e falou da seguinte forma para consulente, e eu sou um médico consciente, falou da seguinte forma, faz um preparado assim, ó, pega um prato de arroz, feijão, faz um bife assim, frita de um lado, frita do outro, pega uns legumes, pega umas folhas verdes, faz isso, faz aquilo, passou um prato enorme que qualquer pessoa ficaria com água na boca. E falou, você tem que fazer dois pratos desse. Guarda num recipiente separado, 2 pratos desse e sai pra rua. Aí você vai andar. Você vai andar vários cruzamentos, vários cruzamentos, vários cruzamentos. Quando você ver um morador de rua, você vai lá e vai entregar essa oferenda para ele. Fala assim, come. Mas daí a consulente até questionou, né? Mas aí o outro prato, o que eu faço? Entrego para outro? Ela falou, não. Daí o outro você senta do lado dele, abre e come junto com ele, converse com eles. Esta é a oferenda. É a oferenda de caridade e ajuda. É o prato de comida, mas além de tudo é a doação do ser humano. A doação
do entendimento humano de caridade, doando um pouquinho do ombro e do ouvido para aquela pessoa sofrida que estava na rua. E você pode ter certeza, certeza absoluta, que aquela pessoa nas suas preces mais íntimas estará vibrando para você. Na literatura espírita isso é muito divulgado. Inclusive no Nosso Lar, o primeiro livro da série Vivendo no Mundo Espiritual do André Luiz, é muito falado isso. André Luiz, ele recebe várias orações de uma certa senhora que ele atendeu mesmo a contragosto enquanto ele estava vivo, como médico. Ele recebeu mesmo contragosto e essa mulher tinha ele em alta conta, porque ela não sabia dessa contrariedade dele. Mas ele atendeu e curou, ajudou o marido dela, enfim. E essa mulher, mesmo após o desencarne, sempre se lembrava dele. E através dessas orações é que ele conseguiu ajuda para ser retirado do umbral das situações de trevas inferiores. Essa é a mensagem que eu queria deixar bem clara aqui hoje. Nossa consciência, nossa mediunidade consciente, ela tem que vir atrelada com a consciência mediúnica e a consciência humana. Não queira se tornar um super médium ou trazer novidades para dentro da Umbanda ou qualquer religião espiritualista. Respeite a hierarquia do terreiro. Respeite o que o seu pai ou sua mãe está dizendo. Respeite o que o dirigente está dizendo. Respeite o que os pais e mães pequenos dizem. Respeite sempre as regras que o terreiro conduziu. Geralmente, num terreiro, existe algo chamado regras de conduta e algumas assembleias, tudo mais. Existe uma convenção a ser seguida, como se fosse uma legislação. Siga. É importante que você mantenha isso sempre em voga. Siga estas coisas. Respeite o seu próximo. Respeite principalmente o seu momento. Respeite o tempo que você vai conduzir a sua mediunidade. Lembre-se que a mediunidade ela é sagrada. Muitas pessoas usam o termo hoje sacerdote. Não existem bem sacerdotes na Umbanda, né? Porque teologicamente isso está incorreto. Mas o que existe, na verdade, é realmente a sacralidade do cargo de médium, no cargo de cavalo, no cargo de aparelho mediúnico. Existe uma sacralidade. Você está permitindo que entidades superiores, através de você, ajudem outras pessoas. E você está aprendendo com elas. A gente está sempre aprendendo com elas. Então, por favor, da próxima vez que você estiver lá no terreiro ou ver uma situação dessa, saiba que não é necessário incorporar. Saiba que é necessário respeitar as regras. E saiba que a espiritualidade está sempre te amparando quando você faz a coisa mais importante que tem, que é a prece. Não existe nada mais poderoso do que a oração sincera ou a prece. É isso aí. Simplesmente isso. A gente tem que aprender mais com os nossos pretos velhos. Preto velho não precisa de ficar fazendo muitas coisas. Ele simplesmente pega lá o rosário dele e reza com fé. Muita fé. Até que as coisas realmente entrem na sua cabeça. Então, vou ficando por aqui. Só dar uns recadinhos aí pro pessoal que entrou. Vai ficar disponível aí 24 horas. Depois eles assistem desde o começo. Acho que esse periscope foi interessante. Vou tentar gravar ele. Não sei se eu deixei aqui para salvar, mas vou tentar salvar na galeria aqui para tentar depois disponibilizar isso online. Mas assim, acima de tudo eu queria agradecer vocês, tal. Obrigado, eu vi alguns compartilhamentos aí, não deu para anotar quem realmente compartilhou porque eu estava aqui compenetrado na fala. Obrigado por compartilhar, se puder compartilhar mais, compartilhe. Acessa lá também nosso blog para se manter mais informado no www.perdidoempensamentos.com. A gente está com várias coisas lá, várias novidades, como a série de vídeos no YouTube, conhecendo a Umbanda de uma visão mais tradicional, a série de perguntas e respostas pelo Perdido em Perguntas, e também com o nosso novo projeto aí, que é um podcast sobre religiões, que inclusive hoje saiu o episódio número 2, que a gente fala sobre o Islã. Porque religião existem várias, né? E como é o slogan do podcast... o nosso podcast número 1, desculpa aí, Umbandizano. O primeiro foi o piloto, que era o 0. Como o próprio slogan do podcast diz, que existem vários caminhos para a espiritualidade. Nosso podcast chama Caminhos Podcast, ele está disponível lá no nosso blog e também no SoundCloud. Então é isso aí, quem me segue lá no blog vai ter o acesso direitinho lá para ele. E estamos aí, fica ligado aí que é importante a gente conhecer nesse momento de tristeza do mundo
lá no momento de dificuldade que o mundo está passando, é importante a gente conhecer as outras religiões e tentar desmistificá-las. Assim como nós, umbandistas, sofremos preconceitos, os islâmicos também sofrem preconceitos. E muitos deles nem sabem o que está acontecendo mesmo e estão sofrendo da mesma forma. Tá ok? Então fica aí o meu recado. Muito obrigado pela audiência de todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.